O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria estarmos juntos nesta Eucaristia. Assim como vocês ouviram no momento das intenções, hoje nós celebramos 50 anos de ordenação sacerdotal do nosso querido Padre Eduardo. Jubileu de ouro. 50 anos de vida sacerdotal, de ministério, de amor e de serviço. Por isso nosso coração também, que é de filho, se alegra, porque o Padre Eduardo está aí. Continua firme e forte, doando cada vez mais a sua vida, o seu ministério, para a construção do reino de Deus. Hoje nós celebramos São Bonifácio. O Padre Eduardo foi ordenado no dia de São Bonifácio, bispo e mártir. São Bonifácio, como nos falava o comentário inicial, nasceu por volta de 673 na Inglaterra, região de Devonshire, mas é conhecido como o famoso apóstolo da Alemanha, missionário. É na Alemanha que ele ficou conhecido por testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo. No seguimento do Divino Mestre, tornou-se também monge beneditino. Seu martírio aconteceu em 5 de junho de 754, ou seja, com quase 80 anos de idade. Numa missão, no dia de Pentecostes, ele com uma grande caravana partiu para a Holanda e assim, São Bonifácio, durante a celebração, recebeu a coroa do martírio. Todos os que estavam com ele foram martirizados. Um grupo de pagãos invadiu a igreja e, enquanto ele celebrava a Santa Eucaristia, teve a sua cabeça aberta por um golpe de espada. Perdeu a sua vida anunciando o reino de Deus da melhor forma possível, celebrando a Santa Eucaristia que nós, sacerdotes, tanto amamos. São Bonifácio perdeu a sua vida, mas com certeza ganhou a eternidade, ganhou a salvação. E hoje nós nos colocamos diante desta memória, não apenas invocando a intercessão e a proteção de São Bonifácio para nós, para também o Padre Eduardo, mas também para toda a igreja, todo o povo que segue, todo o povo fiel, que muitas vezes passa por provações, por perseguições na vivência do seu ministério. Na primeira leitura, queridos irmãos e irmãs, da segunda carta a Timóteo, Paulo mais uma vez continua sofrendo por causa do Evangelho, por causa do anúncio ao Cristo ressuscitado. E é interessante isso, nós vimos na história de São Bonifácio. Nós olhando também para a história de Paulo, percebemos isso. Todo homem, toda mulher que se dedica a Deus experimenta na sua vida a incompreensão, experimenta na sua vida muitas vezes a perseguição. A perseguição faz parte da vida do discípulo fiel. Isso é fato. Todos que quiserem levar uma vida fervorosa em Cristo Jesus serão perseguidos, diz o apóstolo Paulo. Todos que quiserem uma vida fervorosa no Senhor encontrarão perseguições. E eu tenho certeza que nesses 50 anos de ministério sacerdotal,
Padre Eduardo também passou por dificuldades, não é? Mas mesmo assim nós louvamos a Deus pelo seu sim e pela sua fidelidade. Na segunda parte da primeira leitura, São Paulo nos recomenda a Sagrada Escritura, ela que faz parte do depósito filho da Igreja. Sagrada Escritura, a tradição e o Santo Magistério. São Paulo defende a Sagrada Escritura e diz: ela tem o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo. E ele reforça aquilo que nós já sabemos. Toda a Escritura é inspirada por Deus para nos ensinar, para nos corrigir e para nos educar na justiça. Assim como cantava o salmista: os que amam vossa lei têm grande paz. Os que amam a justiça de Deus, os que são fiéis aos mandamentos do Senhor, têm grande paz. E eu tenho certeza que nesses 50 anos de sacerdócio, hoje o Padre Eduardo goza de uma profunda paz, porque viveu e continua vivendo o seu ministério, o seu sacerdócio diante dos mandamentos da lei de Deus. Os que amam vossa lei têm grande paz. E ontem nós vimos qual é a lei que Jesus nos deixa. É o mandamento do amor. O primeiro mandamento é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, o próximo como a ti mesmo. O que me faz verdadeiramente também, como sacerdote, admirar o ministério do Padre Eduardo, amados, é que ele mantém esta base sólida do amor. O seu ministério é testemunhado pelo amor. Ele mantém essa pureza que muitos perdem com o passar do tempo. O Padre Eduardo é uma pessoa boa, tem um coração bom, coração de santo, e vive diariamente este ministério de amor, de entrega, de dedicação. Não perdeu com o passar do tempo, diante das amarguras que experimentamos, o dom da caridade, o dom do serviço. E isso para nós, sem dúvida alguma, é inspiração. Sempre nas pregações faz uso da palavra de Deus. Quem rezou conosco ontem na noite carismática viu. A palavra de Deus é a nossa arma. A palavra de Deus é o nosso guia. É ela que nos alimenta também. Especialmente nesse tempo, não é? Onde estamos distantes uns dos outros. É a palavra de Deus que nos congrega, que nos reúne. É a palavra de Deus que nos inspira para seguirmos cada vez mais adiante. No Evangelho de hoje, segundo São Marcos, no capítulo 12, versículos de 35 a 37, o evangelista procura responder mais uma vez aquela famosa pergunta que ele mesmo nos faz: quem é Jesus Cristo? E a resposta ele nos dá no Evangelho de hoje. Jesus Cristo é aquele que exerce o seu ministério no templo, ensinando. Jesus Cristo é aquele que vem cumprir o seu papel enquanto Messias, enquanto ungido de Deus. E é desta forma que São Marcos apresenta Jesus no seu Evangelho. O escolhido, o esperado, o ungido, o Salvador de toda a humanidade. E o Evangelho nos mostra Jesus testemunhando a sua missão, testemunhando o Pai no templo. Jesus ensinando. Jesus questiona como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi, se o próprio Messias chama Jesus Cristo, aquele que haveria de vir, chama Deus de Senhor. Como é que então ele pode ser seu filho? O que isso quer nos dizer? Jesus ensina que ele não é o filho de Davi, aquele que vem da realeza. Jesus nos ensina que ele é o sacerdote verdadeiro, é aquele que veio para o serviço. E desde que quando eu cheguei aqui, foi essa a expressão que eu ouvi do Padre Eduardo: lideramos porque servimos. Esta é a nossa missão, servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, servir com a nossa vida, servir com o nosso trabalho, com a nossa saúde, servir através de toda a doação. E se você ainda não recebeu neste mês a revista Brasil Cristão, esta é uma edição especial, esta aqui eu vou guardar comigo.
dos 50 anos da ordenação, olha só, do Padre Eduardo. Jubileu de ouro. E aqui nós temos um pouquinho da história do Padre Eduardo, um pouquinho da sua vida, das suas alegrias, um pouquinho do seu sofrimento. Logo na página 4 nós vemos ali a sua origem, o seu nascimento. Lá em 29 de janeiro de 1941, na página 4, nascia Padre Edward John Dougherty, nosso querido Padre Eduardo. Nasceu no contexto praticamente da Segunda Guerra, mas veio ao mundo como um homem de paz. Eu sempre digo isso. O que ele tem de altura, de estatura, ele tem também de grandeza de coração. É um homem santo de Deus, é um homem de paz. Padre Eduardo teve uma infância feliz, vocês vão ver. Se você não tem a revista, liga aqui para a gente, torne-se sócio e diga, eu quero receber a revista da edição comemorativa dos 50 anos de ordenação do Padre Eduardo. Teve, como toda criança, quase todas, uma infância feliz, servindo a Deus no colegial, na adolescência. Aqui diz que o Padre Eduardo, já com 15 anos, havia tirado a sua carteira de habilitação, olha só, jovem, bonito. Com 15 anos já dirigia, fez a experiência do namoro, mas depois sentiu no seu coração o chamado para servir ao Senhor. Teve um momento de muita tristeza na sua vida, que foi a morte, o falecimento do seu pai, mas mesmo assim permaneceu fiel. E é interessante isso que o próprio Padre Eduardo testemunha, que numa pregação o padre falou, olha, Jesus te deu a salvação. Jesus fez isso por você. E a pregação que de fato alimenta o seu coração e o chama a esta vida sacerdotal é justamente essa. E o que você fará por Jesus? Em todo o seu ministério, a sua vida de sacerdote, esta questão ecoou no coração do Padre Eduardo. E ele decidiu, vou ser jesuíta, sacerdote missionário. E assim entrou para o seminário dos jesuítas. E assim, Padre Eduardo passou por um momento de alegria, de muita felicidade, que é o momento da formação, fez missão. E enquanto muitos gostariam de sair do Brasil para estudar fora, para viver o ministério fora, o Padre Eduardo é corajoso. Ele saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil. Graças a Deus. Como um lugar de missão, como esta terra missionária. Veio para o Brasil, homem que fez uma experiência na sua vida profunda, no batismo do Espírito Santo, como ele mesmo nos fala sempre. Recebeu o Espírito Santo. É um homem ungido, um homem tocado por esta experiência. E assim começou a evangelização no nosso país. Praticamente é o fundador da renovação carismática em nosso Brasil. Trouxe de lá esta experiência profunda do Espírito Santo. Claro, amigo do querido Padre Haroldo Hans, chegaram ao Brasil para transformar o coração do povo brasileiro. E foi ordenado desta forma há 50 anos atrás. Recebeu o ministério como grande dom do serviço, como grande dom do amor. Como diz aqui a revista, olha, sozinho não teria conseguido. Nós estamos aqui na página 19. Padre Eduardo recebeu o apoio de 3 grandes mulheres, pelo menos. A irmã Maria Nelly, a irmã Cecília e a irmã Luísa. A irmã Luísa está aqui com a gente, firme e forte, louvado seja Deus por isso. Mulheres que o ajudaram na missão desde o começo, que foram fiéis, que deixaram tudo para trás. Como isso é bonito, não? Sonhos, família, e começaram a sonhar novos sonhos, e começaram a sonhar os sonhos de Deus para a evangelização em nosso país. Tudo começou com uma produtora, a irmã que está aqui pode confirmar. Uma garagem, como diz aqui, na página 21. E assim, depois,
foi dado um segundo passo, que foi a construção da TV Rede Século XXI. Por isso, queridos irmãos e irmãs, pincelando um pouquinho da história da vida do Padre Eduardo, desses 50 anos de ministério, de serviço, nós rezamos: louvado seja Deus, que nos mandou o Padre Eduardo aqui para o Brasil, como esta pedra, como esta base sólida deste movimento que hoje nós conhecemos como Renovação Carismática Católica. Muita gente não sabe, muita gente não conhece. O Padre Eduardo fez lá nos Estados Unidos uma experiência profunda de Deus através de Pentecostes. E veio para cá transformar a nossa vida, transformar o nosso coração. Por isso nós agradecemos ao Padre Eduardo pelo seu sim, pelo seu ministério, pelo seu dom, que continue cada vez mais com alegria. Então ligue para nós hoje. Diga: parabéns, Padre Eduardo, entre em contato conosco, nós queremos contar durante todo este dia com a sua participação, nos ajudando a rezar e agradecendo a Deus por esse dom tão bonito que é a vida do Padre Eduardo, que é o seu sim, o seu ministério, o seu sacerdócio, ele que é jesuíta, com características jesuítas. Eu já participei de alguns retiros inacianos, e todas as vezes que eu participo da missa, ou que escuto o Padre Eduardo pela televisão, eu digo: é de fato um jesuíta nato. Nos retiros de Santo Inácio, nós acordávamos, rezávamos, e íamos para a pregação do dia. Uma pregação não muito longa, 20 minutos, meia hora no máximo, e ali o nosso orientador espiritual sempre nos passava a mensagem central, os textos da Bíblia que deveríamos meditar. E o Padre Eduardo é justamente assim, na sua pregação cristocêntrica, pregação aonde sempre destaca o amor de Deus para com toda a humanidade. E hoje nós queremos rezar, continuar rezando pelo dom do ministério sacerdotal do Padre Eduardo. Peçamos, queridos irmãos e irmãs, a São Bonifácio, bispo e mártir, que interceda pelo sacerdócio do Padre Eduardo, que lhe dê mais 50 anos de entrega, 50 anos de dedicação, 50 anos na presença de todos nós que o temos como um grande pai, como um grande irmão, como um grande amigo. Feche os teus olhos nesse momento aí em casa. E nós te louvamos, Senhor, pela vida, pelo ministério sacerdotal do Padre Eduardo. Os louvamos, Senhor, pelos pais dele, que o entregaram, que entregaram a vida dele como dom, como serviço para a tua igreja. Por isso, ó Deus, que destes a São Bonifácio o espírito missionário, que o fez deixar seu país para evangelizar os povos germânicos, assim como o Padre Eduardo deixou a sua casa, deixou o seu país para estar aqui no Brasil, no meio de nós, cumprindo a vossa vontade. Dai também a nós a graça de um renovado ardor missionário e a bênção de realizar vosso plano de amor em nossas vidas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.